Então, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 6º dia da minha leitura bíblica, do meu entendimento da leitura bíblica, não é um estudo, mais uma vez eu ressalto aqui. E hoje eu li isso do final do capítulo 30 até o capítulo 34. São poucos capítulos, porque é bastante conteúdo e eu tenho que fazer um vídeo com menos de 10 minutos, senão fica cansativo, tá? Então, no capítulo 30, as mulheres de Jacó, a Raquel e a Lia, deram filhos, e um dos filhos da Lia foi José, né? E lá, Jacó faz um acordo com Labão e Labão ajuda ele a prosperar. Dá muitas terras para ele, divide o rebanho com ele, divide as ovelhas, o gado malhado, ovelha malhada e listrada fica pro Jacó e o resto ficaria para Labão. E Jacó enriqueceu, porque Deus abençoou ele tanto que a maioria das ovelhas e do gado que nascia era tudo malhado. E os malhados ficavam para ele, não ficavam com Labão, né? E o Labão, na verdade, começou a se desagradar disso. Ele começou a se desagradar disso. Os filhos de Labão disseram: pai, ele está enriquecendo às nossas custas. E não era verdade. E não era verdade. Deus abençoou o Jacó nesse sentido. E prosperou Jacó. Então os filhos de Labão diziam: pai, ele se apossou de tudo que é nosso. E Deus um dia de noite falou com Jacó: Jacó, junte tudo que é seu e volte para a terra dos seus pais. Pegue sua família, seu rebanho e volte para Canaã, lá na terra de Isaac. Então Jacó pegou tudo que tinha, pegou o rebanho dele e se foi. Isso no capítulo 31. Aí Raquel e Lia disseram: será que ainda existe do meu pai Labão alguma coisa dele que me pertença? Então Raquel foi lá na tenda do Labão e furtou algumas coisas que eram importantes para o pai dela e escondeu. Labão, quando descobriu que Jacó fugiu, foi atrás dele. Pegou uma tropa de homens e foi atrás de Jacó para tirar satisfações. E quando ele encontrou Jacó, ele disse: o que foi que você fez? Você fugiu, você roubou minhas filhas, meus netos, roubou coisas minhas e fugiu. Por que fugiu? E o Jacó disse: porque eu tive medo. Eu tive medo porque os seus filhos estavam falando sobre isso. Eu fiquei com medo que você me tomasse as minhas filhas, as minhas coisas, as minhas mulheres. Só que acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Então Labão entrou nas tendas, vasculhou tudo. E a Raquel estava sentada em cima das imagens, né? Dos ídolos que eles chamavam na época. Raquel sentou-se em cima, dizendo que, falou pro pai dela, pro Labão: não, eu não posso me levantar, pai, porque eu estou naqueles dias. E ela escondeu embaixo os ídolos. Então Labão virou tudo e se desentendeu com Jacó. Eles se desentenderam porque ele não acreditou no Jacó. E o Jacó não sabia. Aí Jacó disse: qual é o meu pecado? Qual a minha transgressão? O que eu fiz de errado? Durante todos esses anos que eu lhe servi, 20 anos eu lhe servi. 20 anos eu estive com o Senhor. 14 anos eu trabalhei para conseguir as suas filhas. E o Senhor me prometeu 7 Rebeca e 7 Lia. E mais 6 anos eu trabalhei para enriquecer o seu rebanho. Tudo que o Senhor tem foi eu que enriqueci. Se não fosse Deus me avisar para eu ir embora, certamente o Senhor me despediria e eu sairia de mãos vazias. Então Labão disse para ele: as filhas são minhas, o rebanho são meus, tudo que você está vendo é meu. E o que eu posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança para que sirva de testemunho entre mim e você. Então eles fizeram uma aliança, tá? Que uma aliança foi chamada de Galé, o lugar, os montes onde eles estavam, em Mispa. E ele disse assim: que o Senhor vigie entre mim e você, e que eu fique de um lado do monte e você fique do outro lado do monte. Então eles se dividiram ali, os dois, cada um ficou de um lado do monte, e esse monte se chamava Galede. Então na manhã seguinte, Labão se levantou, pegou a sua tropa e foi embora. E esse foi o acordo entre os dois. Era um para lá e um para cá. No capítulo 32, nós temos uma passagem bastante importante, que é quando Jacó se encontra com seu irmão Esaú. Lembra que ele armou para Esaú, pegou a primogenitura de Esaú, né? E ainda foi abençoado no lugar de Esaú pelo pai do Jacó, que era o Isaac. Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Então Esaú jurou matá-lo. E ele estava muito temeroso que ele ia se encontrar com Esaú, porque ele voltou para a terra da família dele, conforme Deus mandou, fugido de Labão. Ele voltou para a terra dele e ele ia encontrar com Esaú. Então ele preparou para Esaú uma oferta. Ele mandou os servos dele pegar rebanhos e ir na frente e oferecer para Esaú. Só que ele não esperava a reação de Esaú. Esaú recebeu ele muito bem. Abraçou ele, chorou com ele. Ainda ofereceu homens para ficar com ele, para eles atravessarem ali, voltarem para a terra de Canaã. E o Jacó disse, né? Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para o seu servo. Ele disse a Deus: livra-me das mãos do meu irmão, por favor, Senhor. E Deus ouviu ele. Só que antes dele encontrar Esaú, tem uma passagem na Bíblia que chama a passagem de Peniel, também é bastante conhecida. É quando Jacó luta com um homem antes de passar com a família. Primeiro ele passa toda a família dele
pelo val do rio Jaboque. É uma baixada, uma parte de terra do rio Jaboque, para passar a família dele para as terras de Canaã. Então ele passou toda a família dele, o Jacó, e ficou sozinho do outro lado. E nisso ele lutou com um homem. Algumas passagens dizem que era um anjo, outras passagens dizem que ele lutou com Deus. A verdade é que ele lutou até se cansar. Os dois se cansaram de lutar. Até que este homem, a gente chama até hoje, se fala que esse homem tocou no nervo ciático, deslocou o joelho de Adão. E é por isso que o povo de Israel não come nervo de quadril, que esse homem tocou na coxa de Jacó. E foi nesse momento, quando eles estavam lutando, que o homem já estava cansado de lutar com Jacó e pediu: me deixe ir embora. E o Jacó disse: só se você me abençoar. E aí o homem perguntou: como você se chama? E ele disse: Jacó. E o homem disse: a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Aí Jacó perguntou: e como é que você se chama? Aí o homem disse: por que você pergunta pelo meu nome? E abençoou Jacó. E desde ali Jacó deu o nome daquele lugar de Peniel, que é o lugar onde ele lutou teoricamente com Deus. Então quando Jacó ergueu os olhos, ele se encontrou, ele viu o irmão dele Esaú. E quando eles se viram, eles se abraçaram e choraram. Esaú viu as mulheres, viu os meninos e disse: quem são estes que estão com você? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus me agraciou. Então se aproximou das meninas e todos eles se prostraram a Esaú. Então Esaú disse para eles seguirem viagem para Canaã, ofereceu os homens para ficar com ele, e Jacó disse: não, vai na frente que eu vou atrás, porque eles estão muito cansados, então certamente eles não vão aguentar a viagem. E aí então Esaú voltou para Seir, lá onde ele morava, pelo caminho onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote. Edificou ali uma casa, fez cabanas para o seu gado, e o lugar passou a se chamar Sucote. Uma das filhas de Jacó com a Lia se chamava Diná, e ela saiu para o campo, e um dos príncipes daquela terra, que era Siquém, abusou sexualmente de Diná. Teve ela como mulher forçosamente. E isso naquela época era pecado, é até hoje. E ele forçou ela a ter relações com ele. O príncipe Siquém, que era filho do rei Amor daquele lugar. Então ele se apaixonou pela Diná e pediu para o pai dela: eu quero essa mulher, ela para ser minha mulher. Quando Jacó ficou sabendo, os irmãos da Diná ficaram sabendo, eles ficaram possessos. Eles queriam destruir o lugar, eles queriam invadir, atacar, matar Siquém, matar Amor. Só que Siquém foi lá e interviu por Jacó, pediu perdão e disse que Siquém se casaria com a filha dele. Ele disse que aumentou o dote, eu aumentaria o dote, eu daria terras para você, para tentar reparar o mal que o filho dele fez. E eles disseram: nós não podemos deixar a nossa filha casar com um homem que ainda não foi circuncidado. Lembra que tinha o ritual da circuncisão em capítulos anteriores, que foi uma ordem de Deus para Abraão? Então Jacó falou para o rei Amor e disse: somente se você, todos os seus homens, forem circuncidados. E o Amor cumpriu. Todos os homens fossem circuncidados para poder casar com as filhas de Jacó. Isso foi feito, foi um acordo que eles fizeram, né? Só que dois dos irmãos de Diná, no capítulo 34 ainda, eles não aceitaram. Eles não se conformaram com o que fizeram com a irmã dele. E eles, pelo fio da espada, foram lá, mataram o rei Amor, mataram Siquém, mataram vários homens naquele povoado, saquearam, roubaram o gado, roubaram os pertences, sequestraram as mulheres, as pessoas, e teoricamente traíram o acordo que Jacó tinha feito com o rei Amor. E o Jacó chamou eles: vocês criaram um problema para mim. E agora? Como é que vai ser? Vocês me fizeram odioso entre os cananeus e os fariseus. E eles disseram: que direito que eles tinham de tratar a nossa irmã como fizeram? Então amanhã nós vamos ver a partir do capítulo 35. Para não ficar muito cansativo. Nós vamos ler agora, nós entramos numa genealogia onde tem muitos descendentes. Tem a morte da Raquel, tem os descendentes de Israel, que agora Jacó se chamava Israel, a morte do Isaac, os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir. Então tem uma porção, uma descendência onde aqui, do 37 ao capítulo 50, fala sobre o povo no Egito. Então por hoje a gente vai ver só isso por enquanto. Amém?